Olá, você está no Valor Máximo, seu canal de cálculo. Eu sou Adriel Mota e estou aqui para te ajudar a passar em cálculo esse semestre. O vídeo de hoje é um convite a você a finalmente abraçar as derivadas. Isso porque tem muito aluno que, após o conceito de derivada ser explicado, começa a ficar bastante confuso e, ao longo do semestre, conforme ele vai aprendendo novas técnicas de derivação, ele vai achando que foi enganado, que na verdade derivada é um monte de coisa complicada e que aquilo que ele aprendeu no começo não tem nada a ver no que ele faz. E o vídeo de hoje está aqui para provar o contrário. Não, derivada sempre foi, sempre será a mesma coisa. Ao longo do seu semestre inteiro, vai continuar sendo o mesmo conceito e tudo o que a gente aprende ao longo do semestre é apenas um jeito de facilitar a sua vida. É um jeito de olhar de uma maneira diferente, mas para a mesma coisa. Certo? Então, no vídeo de hoje, a gente vai tirar algumas confusões que ficam durante o semestre. Então, vamos lá para o nosso vídeo. Pensando em derivada, a gente sempre precisa partir, na matemática como um todo, da definição. De onde vem a definição e aonde começa ali o problema com a derivada. De fato, se a gente pensar aqui numa definição das derivadas, a gente tem aqui o gráfico. Sobre derivadas em si, a gente já tem um vídeo aqui no canal que aborda a parte mais teórica, a parte mais rigorosa da definição de derivadas, o que não é a ideia desse vídeo. A ideia desse vídeo é só trabalhar as ideias em si da derivada. Então, pensando aqui no nosso gráfico, a gente tem uma função fazendo um certo desenho no nosso gráfico e a ideia por trás da derivada é achar a inclinação de uma reta tangente aqui em um ponto que eu estou pintando de azul dado. Então, eu quero descobrir qual que é a inclinação dessa reta tangente que passa por esse ponto. A fim de chegar a isso, nós precisamos de um passo anterior. Qual que é o passo? O passo é ir pegando pontos que estão em volta do ponto azul que a gente quer. Aqui eu vou pintar de amarelo para a gente não confundir. Então, ó, esses dois pontos estão em volta, certo? Um para a direita, um para a esquerda, desse ponto azul que eu quero. E o que eu preciso fazer com esses dois pontos é ir aproximando do azul, aqui vai aproximando, aproximando, até que chega no ponto azul e vai dar a nossa derivada. Até que esses dois pontos, o amarelo da esquerda e o amarelo da direita, eles vão se encontrar em um mesmo ponto. Percebe? Que se eu for, a certo modo, aproximando os dois, em algum ponto eles vão estar tão próximos que eles vão ser o mesmo ponto. Esse tão próximo quanto a gente queira é o que a gente chama de limite, que é de fato a ferramenta que a gente usa para trabalhar a derivada. Mas voltando aqui ao nosso gráfico. Então, nós temos esses dois pontos amarelos e quais que são as coordenadas dele? Deixa eu só mudar aqui, porque pareceu que estava na origem, que não é uma boa ideia para a gente no momento. Mas quais são as coordenadas desses pontos? Eu vou colocar de vermelho para você. Bom, esse ponto aqui, ele é um ponto X. Ponto X qualquer. Essa coordenada dele está na reta X, então eu vou chamar ele de ponto X. Muito bem. A distância desse ponto X até esse outro ponto amarelo, o amarelo da direita, é uma distância h. Então aqui a gente pode perceber que daqui até aqui eu tenho uma distância h. E aqui a gente fala de distância mesmo de um ponto até outro. Tá certo? Bom, se esse ponto aqui é o x e passados h números eu tenho um outro ponto, esse ponto daqui, mesmo que eu não conheça a posição dele, eu posso chamar ele de x mais h. Por quê? X é esse aqui. Se eu acrescer h ele, eu chego aqui onde eu estou. Então eu tenho os dois pontos, a parte x dos meus dois pontos, x e x mais h. Por outro lado, se a gente olhar aqui no y, a gente vai ter, nesse ponto que a gente chamou de x, ele perceba que está na nossa função, nessa parte vermelha aqui na nossa função desenhada de vermelho. Se ele está na nossa função, existe um f de x para ele. É isso, a posição dele é esse. Já esse outro ponto amarelo também está na função e o que vai acontecer com ele é algo parecido que acontece com x. Existe um f para ele também porque ele participa da nossa função.
Só que ele não vai ser f de x, ele vai ser f de x mais h. Então, se a gente quer descobrir a inclinação dessa reta azul, e a gente tem 2 pontos, tudo que a gente precisa fazer é a inclinação dela vai ser igual à variação em y. Então, a variação em y é o y que está mais distante, né, para a direita. Então, o ponto que está mais distante à direita é esse aqui. O ponto que a gente considera com h. Então, qual que é o y desse ponto? É o f x mais h, certo? Menos, porque é uma variação, então a gente vai tirar essa variação. O ponto que está um pouquinho mais atrás, que é o f apenas de x. Aqui embaixo a gente vai pegar a variação em x, então o x que está mais lá na frente vai ser o x mais h, certo? X aqui, menos o x que está mais atrás. De fato, isso aqui vai ser só o x. Muito bem, então esse x aqui com esse menos x vão se cortar. A inclinação dessa minha reta azul ela é dada por f de x mais h menos f de x. E tudo isso dividido por apenas h, porque os meus x se cancelaram. Muito bem, isso aqui é a inclinação dessa reta azul. Para transformar isso na derivada, que é a reta tangente no ponto que a gente quer, tudo o que nós precisamos fazer é garantir que esse h, né, ou seja, a distância desses 2 pontos, seja mínima. E como que eu faço para garantir que a distância desses 2 pontos seja mínima? Bom, eu pego o limite de f de x mais h menos f de x dividido por h, e isso quando h tende a zero. Por quê? A distância entre eles vai tender a zero, vai diminuir conforme eu quero. E isso, no final das contas, vai ser a derivada nesse meu ponto x que eu estou querendo. Essa é a definição. Então, grava bem isso aqui. Sempre que for pensar em definição de derivada, você precisa lembrar que a definição de derivada é o limite de h tendendo a zero de f de x mais h menos f de x dividido por h. Essa é a definição. Ah, mas e o que eu vejo? Calma, que o que você vê lá para frente não tem a ver com a definição, mas está conectado de algum modo. E a gente vai entender isso melhor. Aqui começa a confusão, porque a partir do momento que o professor apresenta essa definição, daí em diante ele vai apresentar métodos para você conseguir realizar os seus cálculos. E o aluno tende a acreditar que aqueles métodos são uma nova definição de derivada. E não é. A definição de derivada ela é fixa. É isso aqui que a gente está vendo. Definição de derivada é esse limite. Então, no fundo, quando a gente pensa em derivada, a gente está pensando em um limite. Só que esse limite é tão específico que a gente chama ele de outra coisa. A gente chama ele de derivada, porque esse limite sempre vai ter essa cara. Então, um limite, quando ele é clássico, a gente chama de outra coisa. Pensa então, por exemplo, no número natural, número de Euler. Ele também é um limite. A definição dele é um limite, só que por ser um limite tão clássico, ele recebe outro nome e a gente escreve ele até como E apenas. Mas no fundo, ele é um limite. Ele é definido a partir de um limite. A mesma coisa com derivada. Então, toda a estrutura do cálculo é resumida a isso. A ferramenta que você vai aprender lá na frente, na verdade, é um novo nome para a cara da ferramenta antiga e uma situação bem específica. No caso da derivada, o que é derivada? É uma situação muito específica envolvendo limite. Basicamente isso. Tá certo? Então a definição é essa. Você colocou na sua cabeça que a definição de derivada é essa. A partir daí, lógico, depois que você aprende a definição, que o professor trabalha essa ideia com você, ele vai pedir exercícios e vai pedir para você achar derivadas em certos pontos. Muito bem. Aí então começa um pouco do nosso equívoco, que a gente vai desconsiderar por enquanto. Vamos olhar então para esse exercício. Então, o que o professor quer aqui de você é que você ache a derivada de f de x. Qual que é a derivada de f de x? Bom, se eu quero uma derivada, o que eu vou fazer é utilizar a definição de derivada. Qual que é a minha definição de derivada? Vou colocar aqui até de vermelho para deixar a gente sempre ligado nisso. É o limite de f de x mais h menos f de x dividido por h.
E isso quando, sempre bom lembrar, h está tendendo a zero. Então, como a gente está trabalhando com essa definição, tudo que a gente vai fazer é substituir. A gente já tem o nosso f de x aqui, então a gente vai substituir ele e trabalhar esse limite. Lembrando que f de x mais h, então se f de x, a nossa f de x que a gente quer trabalhar é 2x mais 4, significa que eu vou pegar tudo que tiver aqui dentro, multiplicar por 2 e somar 4. Se eu tenho, então, dentro da casinha x mais h, eu vou multiplicar isso por 2, ou seja, 2 que multiplica o que está ali dentro, x mais h, mais 4. No fundo, então, f de x mais h vai ser igual, a gente faz a distributiva aqui, 2 vezes x, 2x, 2 vezes h, sinal de mais a gente mantém, 2h mais 4. O que eu fiz aqui? Peguei a função f de x que me diz o seguinte, tudo que tiver na sua casinha de função, eu vou multiplicar por 2 e somar 4, e aí te dá um novo número. Então, se o que tem na casinha é x, a minha função fica 2x mais 4. Se o que tem na casinha é a, minha função fica 2a mais 4. Se o que tem na casinha é 88, a minha função fica 2 vezes 88 mais 4. Se o que tem dentro da casinha é x mais h, tudo que fica é 2 que multiplica x mais h mais 4. Tá certo? Então, quando a gente for substituir nesse limite, tenha sempre isso em mente. A derivada de f de x ela é dada por limite de f de x mais h menos f de x. Tudo isso, lógico, dividido por h, quando h tende a zero. Porém, a gente já tem a nossa função. A gente já sabe a cara dela, a gente pode fazer essa substituição. Então, limite. Aqui o f de x mais h a gente já calculou aqui, é 2x mais 2h mais 4 menos f de x. E aí a f de x está lá em cima, é 2x mais 4. Tudo isso dividido por h, isso não muda, quando h está tendendo a zero. Qual que é o problema desse limite aqui? Aqui está a importância da gente ter entendido bem o conteúdo de limites, que é passado primeiro do que derivada. O problema desse limite é que eu não tenho como calcular ele de cara, porque eu tenho um h no denominador, e se esse h tender a zero aqui no denominador, eu vou ter uma indeterminação, então já corta isso. Não posso deixar esse h no denominador. Vamos dar uma trabalhada no nosso limite para ele ficar com uma cara que fuja de qualquer indeterminação. Tudo isso é igual, portanto, ao limite. Vamos fazer a distribuição desse sinal de menos aqui e ver no que a gente chega. A gente tem 2x mais 2h mais 4 menos 2x menos 4. A gente fez a distribuição, né? Tudo isso aqui dividido por h, quando na verdade o h está indo para zero. Agora a gente vai perceber que eu tenho mais 2x de um lado, menos 2x de um lado. Quando eu somar, vai virar zero. Mais 4, menos 4, quando eu somar, isso vai me dar zero. Então, na verdade, o que a gente tem aqui é limite de h tendendo a zero. Sumiu todos esses outros termos, o que me sobra é 2h dividido por h. Bom, se eu tenho 2 que multiplica algo dividido por esse mesmo algo, o que acontece, na verdade, é que eu posso cortar esse algo. E o que eu tenho aqui é limite de h tendendo a zero de 2. Só que 2 é uma constante, não tem nada de h nele, o resultado disso aqui só pode ser 2. Então, f' de x é igual a 2. Certo? Muito bem. Trabalhando a definição de limite, encontramos a nossa derivada. Derivada essa aqui não passa de um limite. Vamos para o próximo caso. No próximo caso, o que a gente tem aqui são duas funções. E eu quero saber como é que fica a derivada da soma dessas funções. Tá certo? Primeiro passo de todos, para organizar a nossa vida, é criar uma terceira função que vai ser representada pela soma ou subtração desses dois. Vamos pegar aqui a soma primeiro, porque ela é mais amiga nossa.
Olhando para a soma, o que a gente tem aqui então é uma nova função, h de x, que o exercício não deu para a gente. Mas nós vamos retirar isso a partir do que a gente tem aqui, que vai ser definido por f de x mais g de x. H de x, então, é definido. Quem que é f de x? X mais 3. Mais, quem que é g de x? 4x mais 2. Que é igual, então aqui a gente tem 4x, 5x e 3 mais 2. Isso aqui vai dar 5. Então, no fundo, se eu quero a derivada de f de x mais g de x, isso aqui é a mesma coisa da derivada de h de x. Certo? Então, vamos buscar essa derivada. Lembrando, o que é derivada? Exatamente, é um limite muito específico. É o limite de f de x mais h mais g de x mais h menos... Bom, a gente já tem um nome para esses caras, não tem por que a gente trabalhar com f de x e g de x, certo? Então, limite de h de x mais h menos h de x, tudo isso dividido por h, e a função que é definida ela vai ficar de vermelho. Só para a gente não confundir o que é a variável h com a função h. Então, h aqui está indo até zero. Qual h? O h azul. Muito bem. Só que nós sabemos quem é uma função h de x. Nós temos a regra para ela, certo? Então, o que nós vamos fazer aqui? É substituir. Então, limite de h tendendo a zero de... Quem que é h de x mais h? Lembra, h de x está dentro da casinha do h, multiplicar por 5 e somar 5. Então, se dentro da casinha tem x mais h, eu vou multiplicar por 5x mais h e somar com 5. Isso menos, agora só h de x, a gente tem aqui 5x mais 5. Tudo isso sempre dividido por h. Vamos então fazer essa distributiva aqui, que é o 5 multiplicar tudo que está ali dentro, e a distributiva do sinal de menos aqui. Então, isso aqui é limite de h tendendo a zero de 5x mais 5h mais o 5 aqui. Aqui fica menos 5x menos 5. Tudo isso dividido por nosso h. E aqui a gente já percebe de cara que esse 5x, quando somar com esse 5x, os dois vão desaparecer. Esse 5, quando somar com esse 5 aqui, os dois vão virar zero. No final de contas, o que a gente tem é um limite semelhante ao que a gente tinha no slide anterior. Então, isso aqui é 5h dividido por h. Se eu tenho h e h, tudo que sobra para mim é cortar esse h, chegar à conclusão que aqui, na verdade, eu tenho um limite de 5 quando h tende a zero. Isso, no entanto, é 5, porque o 5 não depende de h, então não importa para onde o h vai continuar sendo 5. Derivada de h de x é igual, lembra que h de x a gente definiu como f de x mais g de x. Isso aqui derivado deu 5. Certo? Muito bem. Chegamos ao nosso resultado, utilizando mais uma vez a definição de derivada. E agora, perceba o seguinte, no primeiro slide a gente tinha uma função. Aqui no segundo a gente tem a situação onde eu estou somando ou subtraindo duas funções. Aqui seria o mesmo processo, em vez de somar, a gente subtrairia e chegaria em um resultado. Muito bem. Próximo passo que a gente tem é, aqui no exercício 3, agora eu quero saber o que acontece quando eu multiplico uma função f de x e g de x, eu quero saber, na verdade, a derivada que ela me dá. Vamos pensar nessa derivada, então? Primeiro, passo
do exercício anterior. Para não trabalhar com f de x, g de x, nós vamos então achar uma outra função que vai ser o produto dessa função, para só diminuir a nossa escrita, tá certo? Então vamos aqui. Vamos definir então a função j de x como sendo f de x que multiplica g de x. Só que o f de x e o g de x, ambas têm uma cara particular. Vamos substituir então. Então, f de x é 3x mais 2, que multiplica x mais 4. Vamos fazer essa distribuição. Então, do lado do 3x, a gente tem 3x ao quadrado mais 12x. Já do lado do 2, a gente tem 2x mais 8. No final de contas, então, o nosso j de x ele é igual a apenas o 3x ao quadrado, que está aqui, mais 14x, mais o 8 sozinho. Essa é a nossa nova função. Então, se eu quero a derivada de f que multiplica g de x, eu quero a derivada de j de x. Como que a gente faz para resolver essa derivada? Da mesma forma que a gente vem fazendo. Afinal, derivada é a mesma coisa, não muda. Limite de j de x mais h menos j de x. Isso aqui dividido por h, quando h, na verdade, está indo para zero. O que a gente faz? Substitui pela cara de j que a gente já conhece. Então, limite j aqui de x mais h complica um pouco a nossa situação, porque é uma operação um pouquinho mais extensa, mas ainda dá para a gente entender. Tudo que eu vou fazer é trocar onde tem x por x mais h. É simplesmente isso. Então, aqui a gente tem 3 que multiplica x mais h, em vez de apenas x, ao quadrado, mais 14, que multiplica x mais h, mais 8. Vamos subir aqui um pouquinho. Muito bem, isso menos, e aí apenas a função j sozinha. 3x ao quadrado, mais 14x, mais 8. Muito bem, aqui então a gente tem tudo isso dividido por h, e não se esqueça nunca, o h está indo para zero. O que nós vamos fazer agora? Dar uma trabalhada nessas funções. Então, primeiro, para o próximo passo, a gente vai abrir esse quadrado aqui, transformar ele em uma coisa só, fazer a distribuição desse 14 e fazer a distribuição do sinal de menos nesse caso aqui. Então, vamos lá. Isso aqui é igual ao limite, a gente já vai escrever, de h tendendo a zero. 3 que multiplica a abertura de um quadrado perfeito é o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado, mais 14x, mais 14h, mais 8, e aqui já fazendo a distribuição do sinal, menos 3x ao quadrado, menos 14x, menos 8, por h. Isso aqui igual. Agora o que a gente vai fazer é distribuir esse 3 para todo mundo que está querendo 3. Então, limite de h tendendo a zero, que a gente tem aqui é 3x ao quadrado mais 6xh mais 3h ao quadrado mais 14x mais 14h mais 8 menos 3x ao quadrado menos 14x menos 8, tudo isso dividido por h. Muito bem, olhando para essa expressão, então, de cara, mais uma vez a gente tem que esse 8 aqui vai cortar com esse 8, um positivo e outro negativo. Esse 14x vai cortar com esse 14x, e esse 3x ao quadrado vai cortar com esse outro 3x ao quadrado, porque um está positivo e outro está negativo. No final das contas, o que a gente vai ter no nosso lindo limite
que é um limite, claro, quando h está tendendo a zero, a gente sobrou aqui para a gente 6xh mais 3h ao quadrado, o que mais que sobrou? Sobrou um 14h aqui solto, mais 14h. Tudo isso aqui dividido por h. Mais uma vez, não posso substituir a h, isso traria um problema enorme para todo professor de matemática, uma dor de cabeça, só deles pensar que você está substituindo por zero esse h. O que a gente vai fazer é dar um jeito de cortar esse h. Se você perceber, todos os membros aqui em cima têm um h. Então não vai fazer mal se eu cortar esse h e cortar um h de cada um. Então se eu cortei esse h, só tinha um. Esse aqui tem dois h's. Tudo que eu vou cortar então é o índice 2 e esse h. O que sobra para mim nesse caso? Sobra o limite, o h ainda está tendendo a zero, de 6x mais 3h, porque tudo que eu cortei ali foi um h só, e ele tinha 2, mais 14. Aqui então, já que eu não estou sendo vítima de nenhuma restrição matemática, tudo que eu preciso fazer é substituir esse h por zero e ver aonde eu chego. Se eu substituir esse h por zero, vai ficar 3 que multiplica zero. Isso aqui, então, vai para zero. Todo o resto, ou seja, 6x e o 14, não depende de h. Então, o que eu tenho no final das minhas contas é que o meu j de x derivado é igual a 6x mais 14. Certo? Muito bem, então aqui a gente chegou ao produto de duas funções derivado. Por que a gente fez todo esse caminho? Porque, enfim, eu posso te explicar que todas as ferramentas de derivada que a gente encontra por aí, e isso pode ser, aqui se a gente pensar, em regra do tombo. Soma, produto, cadeia, quociente, derivada de função trigonométrica. Todas elas possuem uma regrinha específica para você fazer. Não é? Quando a gente aprende cálculo, que a gente vai aprendendo as derivadas, todos esses itens são regrinhas diferentes. E dá a entender que derivada é uma coisa diferente para cada função. Mas não é. Aqui você viu que eu fiz a partir da definição, desde o zero, todos os que apareceram. Aqui a gente fez, então, a regra do tombo, a regra da soma, a regra do produto, e a gente podia continuar. Só que, nesse caso aqui, que foi a do produto, você já viu o tamanho da expressão que ficou. Agora imagina se aqui, em vez de 3x ao quadrado, e a gente teve que abrir esse quadrado, ficou gigante assim, imagina se a gente tivesse 3x elevado a 6. Tá certo? Se a gente partir da definição, vai ter uma resolução imensa, imensa, imensa. Não vai ser possível você terminar com saúde mental ainda cálculo. Por isso que, após fazer diversas derivadas, repetidas derivadas, grandes matemáticos chegaram a algumas regrinhas que funcionam. Eles perceberam que sempre acontece um certo padrão. Então, se a gente observar aqui, na primeira que a gente fez, se a gente aplicar aqui alguma regra de derivada, a gente vai ver que isso aqui, a única regra que a gente precisa aplicar é a regra do tombo. O que a gente sabe da regra do tombo? A gente sabe que a constante aqui, que não tem x junto com ela, vai virar zero, e que esse x que está elevado a 1, ele vai sumir, ele vai virar 1, que multiplica o 2. Então, no final, a derivada disso aqui vai ser apenas 2. E foi exatamente o que a gente chegou no final. Derivada de f de x é igual a 2. E eles começaram a perceber que sempre quando eu tinha uma função polinomial assim, que só tinha x elevado a alguma coisa, sempre ia funcionar essa regra do tombo. Então, não é que a regra do tombo aparece junto com derivada. Não. É que depois de fazer muito derivada usando só a definição, a gente percebeu que existe uma regra para fazer isso
muito mais simples. E aí você que já aprendeu a regra do tombo sabe que com a regra do tombo, toda essa resolução seria muito mais simples. Ainda mais nessa função, que é 2x mais 4. Com a regra do tombo, isso aqui chega a ser trivial. Agora, se você precisa partir da definição, realmente, aí fica uma coisa extensa que você pode até se perder na hora da distribuição. Uma outra regra que a gente pode ter. Aqui o que a gente tem é soma de função. Você que já sabe as regrinhas de derivada, ou para você que vai aprender, a gente tem uma regrinha chamada a regra da soma, que é a derivada de uma mais a derivada da outra. Então, se eu tenho a derivada da soma, é a mesma coisa que eu ter a soma das derivadas. A soma das derivadas nesse caso aqui seria a derivada dessa aqui, derivada disso aqui seria o 3 é uma constante, isso aqui vai para zero, o x seria 1. Então, seria 1 mais, aqui do mesmo modo, o 2 vai para zero, o x vira 1, igual ao caso anterior pela regra do tombo, isso aqui vira 1, fica só 4, então seria 1 mais 4, que é igual a 5. Regra do tombo, regra da soma, vamos ver o que a gente chega no final, e, de fato, a gente chegou em 5, certo? Então, vamos olhar para o próximo. O que a gente tem aqui é um produto. E se você ainda não aprendeu, não se preocupe, tem vídeo aqui no canal só sobre a regra do produto. O que acontece na regra do produto é, eu quero a derivada da primeira, então f de x derivado que multiplica g de x, mais f normal de x, que multiplica a derivada de g de x. Nesse caso aqui, então, como ficaria? No primeiro caso, a derivada de f de x, a derivada seria, esse 2 seria 0, esse x viraria 1, então seria 3 que multiplica g de x, então aqui é x mais 4, mais f de x normal, então isso aqui é 3x mais 2, e a derivada de g de x. Derivada de g de x é 1, porque esse 4 é constante, e x elevado a 1, pela regra do tombo, a gente sabe que isso aqui é 1, que multiplica 1. E disso aqui, o que a gente teria? Bom, 3x mais 12, mais, tudo multiplicado por 1, 3x mais 2. Enfim, a gente teria 6x, 12 mais 2, mais 14. 6x mais 14. Vamos ver o que a gente tem aqui no final. 6x mais 14. Então, pela praticidade que eu resolvi agora da segunda vez, você consegue perceber como que poupa tempo. Então, para a gente finalizar o vídeo, coloque sempre na sua cabeça. O que a gente está aprendendo não são novas derivadas. Não é novo jeito de se pensar derivada, não é que a ideia da derivada muda. Não. Tudo que a gente tem são regrinhas. É isso, são regrinhas, ferramentas para a gente trabalhar a mesma derivada. Só que dessa vez a gente não precisa escrever limite de h igual a zero, h tendendo a zero, e depois fazer tudo dividido por h. Dá um trabalhão. O que a gente tem aqui são as regrinhas, e eu espero que isso tenha ficado muito claro na sua cabeça. Bom, se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal, se tem alguma dica, alguma dúvida, deixa nos comentários. E não se esqueça, nós temos um canal no Telegram com conteúdo exclusivo para todo mundo que entrar lá, gratuito, certo? E tem as outras redes do canal também, siga todas elas. Até o próximo vídeo.